Capítulo 5 de Marcos, versículo 21. Você já ouviu não sei quantas mil vezes essa história, mas eu quero pontuar algumas coisas no teu coração, que hoje à tarde o Senhor estava falando comigo, estava meu colega de trabalho, Leandro, e nós estávamos desbravando aqui esse Vale Taquari, indo para Encantado, e de repente, uma hora quase, nós tivemos que parar o carro, porque a presença do Senhor desceu ali, e eu vi as lágrimas do meu companheiro descendo, e assim, é a nossa vida, é o cotidiano. O cristão, ele vive assim, ele vive com a companhia do Mestre. Amém? Ele vive com Jesus à sua volta. E tem que ser assim. Então, Deus colocou esta palavra no meu coração, queridos, que diz assim a palavra do Senhor. No versículo 21, eu vou ler toda esta introdução, porque no final dela existe algo que o Senhor quer fazer aqui nesta noite. Eu preciso ler isso. Amém? Hoje não é um culto normal. Hoje é um culto do sobrenatural da fé. Eu não sei o que Jesus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer algo em minha vida, na tua vida. Então diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem do rio, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou intensamente, dizendo: minha filha está morrendo. Vem, por favor, e põe as suas mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e comprimia o mestre. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Ela padecia muito de muitos cuidados médicos e gastou tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava ela que se somente ela tocar no seu manto, ficaria curada. E intensamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu o seu corpo que estava livre de todo o seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou? Respondeu os seus discípulos: vê a multidão, são muitos ao seu redor. E ainda perguntas: quem te tocou, mestre? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para quem tinha feito aquilo. E então uma mulher que havia sido tocada disse: eu te toquei. Se prostrou diante do mestre. E então Jesus disse para ela: a sua fé, filha, te curou. Vá em paz e fique livre de todo o seu sofrimento. Então Jesus ainda estava falando. Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e falou: sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso daquilo que dissera Jesus, disse aos dirigentes da sinagoga: não tenha medo, somente creia. E então deixou, e ninguém seguiu, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu o alvoroço com aquela gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e disse: por que todos estão se lamentando? A criança não está morta, mas apenas está dormindo. Mas todos começaram a rir.
de Jesus, e ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe e a criança, e os seus discípulos que estavam com ele. E ele entrou onde encontrava a criança, tomou pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levanta-se. E imediatamente a menina tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso deixou atônitos. E ele ordenou expressamente para que não dissesse nada a ninguém, e mandou que desse à menina alguma coisa para ela comer. Amém? Eu precisei ler, queridos irmãos, esta mensagem, porque o Senhor revelou algumas coisas no meu coração, porque todos estão acostumados a pregar esta palavra, a falar desta palavra. Mas aqui existe duas gerações. Existe uma geração que precisava ir ao encontro do Mestre, e existe outra geração que estava esperando o Mestre ir ao seu encontro. Nota-se que a mulher do fluxo de sangue, ela estava sofrendo há 12 anos. 12 anos ela padecia, ela estava morrendo. E a menina, ela tinha 12 anos de idade, onde ela tinha uma vida inteira pela frente. Ela era uma criança, ela estava crescendo, mas com nenhuma expectativa que iria sobreviver, porque o seu pai, Jairo, ele já tinha ido ao encontro de Jesus, ele já tinha ido ao encontro da sua solução, que sabia que o Mestre estava para chegar, que sabia que Jesus iria ir para Cafarnaum, depois de ter ido a Genezaré, libertado ali o gadareno, pregado para um homem. Mas ali, aquele povo, se você analisar a história, aquele povo, depois do gadareno ser libertado, não quis mais que Jesus estivesse ali na cidade. Então Jesus teve que sair daquela cidade para ir a Cafarnaum. Chegando ali, havia uma multidão com fome, esperando Jesus chegar, entrar em cena, esperando Jesus liberar uma palavra, esperando Jesus realizar um milagre, esperando Jesus com a sua autoridade e poder, esperando Jesus com o seu olhar de compaixão, esperando Jesus com o seu toque, aleluia, esperando Jesus com o seu poder. Assim como você chegou aqui nesta sexta-feira, esperando esta graça maravilhosa, esperando o momento que Jesus viesse passar do seu lado. Aleluia. Você está com essa expectativa? Sabe que quando eu venho para a igreja, eu sempre digo o seguinte: Jesus, fala comigo diferente. Fala comigo de uma forma que eu não espero. Porque a nossa vida tem o costume de entrar no seu cotidiano, no costumeiro. E assim muitas pessoas acabam, muitas vezes, perdendo a sua fé, perdendo aquela graça de acreditar na possibilidade do seu milagre. Porque a vida, ela nos traz algumas surpresas que muitas vezes eu e você não queremos passar, mas é necessário para que o meu caráter e o seu caráter venha a ser transformado, venha a ser cuidado. E tudo isso Jesus iria fazer nessas duas pessoas. Jesus iria fazer nesta mulher, a qual a Bíblia, os pastores muito bem frisaram aqui, nos ensinando, e você lendo a Bíblia, você vai ver que esta mulher não tinha nome, era uma personagem que apareceu na história,
mas se você olhar algumas traduções judaicas, vai ali dizer que o nome dela, se não me falha a memória, era Serapta, uma coisa assim. Na tradução católica, eles vão dizer que é Verônica, por isso que houve ali na tradição católica aquela Santa Inquisição ali que transformou o nome dela de Santa Verônica, eu acho que é. Acho que foi uma coisa assim, né, pastor? Eu ouvi falar sobre isso. E ali ela ali mudou o nome, e os católicos adotaram ela como se fosse uma santa. Por isso que se tornou a Santa Verônica. Então ali, esta mulher não havia nome, não tinha um nome, mas sabia que naquele momento que Jesus estava passando ali, era a possibilidade dela receber o seu milagre. Era o momento de receber o seu milagre. Eu não sei a qual quadro você está passando aqui nesta noite, de enfermidade, de lutas, mas eu sei que nesta noite está propício para que Jesus entre em providência ao teu favor. Sabe, existe um momento nas nossas vidas que a gente tem que dar um basta. Existe um momento em nossas vidas que você tem que entender que a determinação é a lógica para você receber o teu milagre. A tua posição é o que vai definir o grau e o nível que vai fazer você alcançar o teu milagre. Talvez corações aqui nesta noite estão desesperados, porque eu não conheço a tua vida, não conheço a tua história, mas entendo que debaixo do teu telhado, em volta das quatro paredes, você clama ao Senhor, você clama ao teu Deus para que o mundo espiritual venha te dar uma resposta, venha liberar algo para você. E eu digo, até as tuas contas, o Senhor toma providência e pega nas suas mãos. Eu vivi isso nessa semana. E eu prego aquilo que eu vivo. Porque o Senhor, Ele faz esse tipo de coisas, pastor. Ele faz essas coisas para provar que Ele é Deus. Ele coloca o nosso coração em prova. Às vezes coloca algumas tempestades. Coloca algum tempo difícil para a gente entender que nós dependemos dEle, que nós dependemos somente dEle, e mais de ninguém, mais ninguém. Às vezes colocamos culpas em nosso passado ou em pessoas que estão em nossa volta, mas tudo que Deus quer é te dar uma experiência, é te trazer de volta ao plano original de Deus, que é te trazer à sua memória aquilo que te dá esperança, querido. Sabe que quando eu encontro isso na Bíblia Sagrada, eu vejo que Jesus, ele fez de tudo para agradar as pessoas. Ele fez de tudo para agradar a massa, mas nem sempre ele conseguiu. Nem sempre ele conquistou, mas ele deixou o seu legado, ele deixou a sua marca, ele deixou a sua história, porque os sinais, as maravilhas seguiam o mestre. E ninguém poderia fazer a diferença se não viesse a providência do alto. Ele não poderia fazer a diferença se Deus não tivesse o enviado. Sobre a vida de Jesus havia uma unção, sobre a vida de Jesus havia um chamado, sobre a vida de Jesus havia um propósito. E sobre nós, queridos, tente você perceber como está acontecendo nesses últimos dias, nós estamos entrando num outro nível. Nós estamos entrando, pastor, em um outro nível. Não para nós acharmos que somos grandes,
Não para nós acharmos que somos melhores do que os outros, não. É porque há uma unção sobre nós. Há uma unção sobre esta casa, sobre este lugar. E esta unção não foi comprada. Esta unção não foi barganhada. Esta unção, ela foi conquistada de joelho. Esta unção, ela foi brigada, lutada com muitas lágrimas. E é por isso que Deus entregou um povo à mão desses homens aqui. Mas tudo isso eu entendo que existe uma geração, como a geração da mulher do fluxo de sangue, que precisa ir ao encontro do Mestre, que precisa sim ser curada, que precisa sim o Senhor parar e dizer: quem me tocou? Quem me tocou? Esta geração, queridos, é a geração dos nossos pais da fé. É a nossa geração dos pastores antigos que nos educaram. E que bom que está filmando, porque esta mensagem vai para as nações. Esta mensagem vai para o Brasil, porque nós precisamos sim entender que os nossos pais que nos educaram precisam sim ser restaurados, ser curados, ser libertos nos seus dogmas, no seu sistema, na sua maneira de ser. Eles precisam fazer alguma coisa. Eles precisam ao encontro do Mestre. Eles precisam tocar em Jesus, não ficar parado, porque os jovens estão precisando, os jovens estão clamando por um grito de um socorro eterno, dizendo: ah, geração, vai ao encontro do Mestre, para que o Mestre venha me libertar. Eu amo trabalhar com jovens. Sempre fui líder de jovens. E eu vejo algumas coisas sendo presas no mundo espiritual, a qual os nossos jovens, graças a Deus aqui da igreja, estão recebendo um ensinamento glorioso, mas nós não podemos ficar habitolados somente para os nossos jovens. Nós devemos entender que existe sim uma liberação, uma chave sendo girada sobre nós, e esta chave é profética que vai libertar muitos jovens, que vai ao encontro de muitos jovens, mas os jovens somente podem serem envolvidos nessa glória se os nossos pais, primeiramente na fé, abrirem os seus olhos. Esta mulher, ela estava há 12 anos, diga assim comigo, 12 anos. 12 anos fala de tempo. 12 anos que ela estava sendo maltratada por uma doença, consumida por uma doença. Gastava muitos remédios, gastava muito dinheiro em muitos remédios. A lei vai dizer em Levíticos que todas as mulheres que estavam no ciclo menstrual, elas tinham que estar num arraial, num lugar separado nos demais, para que estas mulheres viessem passar esta semana no ciclo delas, para que elas pudessem vir novamente à tenda, juntamente com seus maridos, juntamente com seus familiares, com a sociedade. Então elas teriam que ficar esse período afastada, porque era a lei de Moisés, era um preceito de leis. Só que imagina esta jovem, que quando ela começou a hemorragia, a morrer, ela era nova, queridos. Ela praticamente, de repente, basicamente tinha 14 anos de idade. E pensa passar 12 anos ali naquele lugar, aonde as jovens entravam, mulheres entravam, dia após dia, e ela ali ficava. Mas eu garanto, eu posso imaginar, que quando essas mulheres entravam,
ela começava a ouvir o que estava acontecendo na cidade. É uma conjectura que eu estou falando para você. As pessoas que poderiam entrar ali até passar o seu período, o seu ciclo menstrual, ali eles falavam. Eu garanto que falavam: o mestre está chegando aí na cidade. O mestre acabou de desembarcar ali no porto. O mestre acabou de chegar ali. E esse mestre diz que libertou o gadareno lá. Esse mestre aí, ele levantou o morto, ele curou o paralítico, ele curou o cego, ele curou o surdo, ele curou as pessoas. Alguma coisa ele fez. Isso aguçou a fé daquela mulher. Aquilo ali veio para o coração daquela mulher como uma flecha de impacto que entrou dentro e disse: meu querido, é hoje. É hoje, se ele está aqui na cidade, é hoje que eu vou ao encontro dele. É hoje que eu vou pegar ele, é hoje que eu vou tocar no mestre. E a fé dela diz que foi tão grande, que você sabe a história, que ela pensou e disse: se eu somente tocar, eu vou ser curada. Se eu somente tocar nele, eu vou ser curada. O louvor, a adoração que essa mulher expressou neste momento foi de uma violência tremenda. Porque eu creio que quando a multidão comprimiu o mestre, esta mulher se infiltrou no meio da multidão e começou: sai daqui, esse lugar é meu. Sai daqui, ele está aqui. Tu não vai chegar primeiro, quem vai chegar vai ser eu primeiro lá. Alguma coisa impulsionou esta mulher. Foi a presença do mestre. Foi a graça do mestre. Foi a pessoa amada de Jesus. Eu quero te dizer, querido, Jesus, ele está, uma expressão aqui jovial, ele está louquinho para mudar a tua história. Ele está louquinho para curar você. Sabe, ele está louquinho para chegar e colocar tudo de cabeça para baixo. Alguns aqui, eu digo uma coisa para você: olha, era melhor você nem ter vindo aqui. Porque o Senhor talvez vai colocar a tua vida de cabeça para baixo. Vai trazer uns ventos para a tua casa, irmão. Mas esses ventos, não te preocupe. Porque quando é o vento oriental, ele faz o mar vermelho abrir. Quando é o vento oriental que bate na tua casa, irmão, não te preocupe, a estrutura, o teto, as portas, as paredes não vão cair, porque o Senhor é o que sustenta a tua casa. É o Senhor. É o Senhor, irmão. Quantas pessoas vieram para o Evangelho, tinham riquezas e perderam tudo? Por causa de Jesus? Por causa de Jesus, sim, porque primeiro Jesus tem que mudar o teu coração. Jesus tem que mudar algumas peças em nós. Ele tem que mudar algumas coisinhas em nós, para que depois você venha dominar a tua casa, o governo da tua casa. Venha estar nas tuas mãos. Saiba que quando o Senhor te colocar algo na tua mão, é não para você mostrar o que você tem, é para você governar, saber administrar, saber cuidar, zelar. Esta mulher, quando toca em Jesus, Jesus para no mesmo momento e diz assim: quem me tocou? Porque dele a Bíblia vai dizer que saiu virtude, saiu poder. Saiba que quando você toca em Jesus, somente no tocar, Jesus ele vai parar. Pense esse quadro, querido. Talvez para você é mais uma história. Talvez para você que entrou aqui, ou que você já sabe esta Bíblia, decor, talvez é mais uma pregação. Mas eu garanto, se você colocar em prática, se você colocar fé nisso, Jesus está passando aqui. O Espírito Santo dele está aqui.
Ele está pertinho de você, Lucas. A graça dele está aqui. Ah, irmão, estou com a conta no negativo, não interessa, a presença dele está aqui. Não paguei a luz, não interessa, a presença dele está aqui. Estou com uma doença, não interessa, Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui. Aplauda o Senhor. Oh! Aleluia! Dá para você dar um glória? Aleluia! O detalhe dessa mulher é que esta mulher era uma mulher comum, mas Jairo era um homem muito importante. Jairo, ele era o chefe de uma das sinagogas. Ele tinha conhecimento. Talvez ele tinha doutorado, né? A gente não sabe, mas ele tinha muito conhecimento. Ele tinha que entender das leis. Eram 10 mandamentos, mas dos 10 mandamentos era extraído 613 preceitos de leis. Imagina você saber tudo isso, de cor e salteado, porque ele era um chefe de uma sinagoga. Chefe de uma sinagoga representava como se fosse um prefeito daquela cidade. Então ele era uma autoridade. E quando Jesus chega em Cafarnaum, uma das coisas que me chama a atenção também é que Cafarnaum foi uma das cidades que Jesus morou. Depois dele ser expulso de Nazaré, se você ler Lucas 4, você vai ver isso. Que o povo ali se endemoniou, expulsou Jesus e Jesus teve que morar em Cafarnaum por um bom tempo. E Cafarnaum era uma cidade muito riquíssima da época, aonde ali tinha a alfândega, né? Onde Mateus, ali ele cobrava os impostos. Tinha ali Pedro, Tiago e João, que tinha sua empresa ali de pesca. Então, em Cafarnaum, era uma cidade expressiva, a qual os gadarenos não quiseram Jesus. Jesus veio para Cafarnaum e mudou a história daquela cidade. Isso é profético. Quando Jesus chega num lugar desses, quando Jesus ele é bem-vindo a uma cidade, Jesus ele vai mudar a história da cidade. Quando Jesus ele é bem-vindo a uma nação, Jesus muda a história de uma nação. Aqui está a bandeira brasileira, esta bandeira que, como patriota, nós brasileiros amamos, temos muito orgulho em morar no Brasil, mas isso nós temos que entender, que se o Senhor nos colocou como brasileiros, existe dentro de nós uma unção gloriosa, que está louquinha para sair de dentro para fora, para mudar os 4 cantos da nação brasileira. E quando Jesus chega nesta cidade, o povo estava esperando o mestre. A outra multidão de Genezaré expulsou Jesus. A outra estava recebendo o mestre com alegria. Uma não quis, a outra já quis. Uma não concordou com os métodos, a outra já recebeu, já concordou, já obedeceu. É este fato que nós, como cristãos, como filhos de Deus, precisamos entender, que o milagre está na nossa espera, sim. O milagre, diga para a pessoa que está ao seu lado, o milagre, nesta noite, o Senhor já autorizou para você. É o desejo de Deus. É o desejo de Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus, aonde ele passava, no plural, ele curava todos. Todos, ninguém ficava enfermo perto de Jesus.
ninguém ficava com a causa perdida perto de Jesus. E eu quero declarar nesta noite que eu e a minha casa viverei dias de glória. Viverei dias de glória. Aleluia! Como eu disse aqui, pastor, a IPAB é diferente. É diferente. Porque tantas coisas, eu digo que mudou a minha vida. Mudou a minha história, conhecer vocês. A presença de Jesus faz isso. Mas foi dolorido, queridos. Não foi fácil, Lelo. Quando cheguei aqui, pensei que eu tinha que correr. Rapaz, que é isso? Que nem diz o xaropinho, né? Rapaz, né? É só prova. Xarabarabaçoio condarabralabaçaia. Dá um grito aí, querido. Solta o leão que está dentro de ti. Solta a unção que está dentro de ti. Sabe de uma coisa, irmão? Jesus, ele está às portas. Eu não sei porque eu tenho sido despertado para falar da volta de Jesus para as pessoas a qual eu converso. E eu preciso dizer isso, Jesus está às portas. E eu tenho certeza que nesse tempo a qual nós estamos vivendo aqui, você não pensa, depois de ter pregado uma Mahatma, aqui, irmão, pegar o microfone, pega bem aqui para te ver, sabe? Pregar aqui os pastores aqui de nações, e Deus levantar aqui um Davizinho como eu, não é fácil e não é demagogia não, porque o Senhor, Ele me tirou de um ambiente e me botou em outro. Só que estes ambientes, irmão, eu tenho chegado em salão, pessoa tem sido curada, pessoas têm sido transformadas, e tudo por uma palavra de vida. Qual é a palavra de vida? Jesus. Jesus, não pode sair da tua boca esta palavra. Os teus dias serão mais doces, as tuas manhãs mais felizes, as tuas tardes mais gostosas de se viver quando você pronunciar o nome do Mestre, o nome de Jesus. Ele faz a diferença, Ele liberta, Ele cura, Ele transforma, Ele traz a vida, Ele faz as coisas diferentes. Esta paixão, irmão, quando você conheceu a tua mulher, a esposa, sabe? Coisa mais linda, minha esposa não está aqui, está lá cuidando lá. Mas quando eu conheci ela, não queria mais saber, era todo dia Pamela, 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 era Pamela, Pamela. E não parava de dizer Pamela. Sabe por que eu falava Pamela? Porque o significado do nome dela é mel. É mel, querido. O significado deste nome, a expressão deste nome, o nome maravilhoso, Jesus.
Jesus, 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 Jesus. Dá para você falar isso? Jesus, 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 nome maravilhoso, nome maravilhoso, nome que muda a história. Para terminar, Jairo, ele era um homem importante. A mulher era uma mulher comum. Eram duas gerações precisando de um milagre. Eram duas pessoas precisando algo acontecesse na vida dela. Uma foi ao encontro do mestre, a outra estava esperando o mestre. Eu quero te dizer, quando você receber o seu milagre, pegue aí. Quando você receber este milagre que tanto você precisa, que tanto você está desejando, Jesus vai oportunizar você de fazer o milagre em outras vidas. Você é agente de milagre. Você é agente de milagre, irmão. Não é possível, como o pastor prega aqui, de nós somente pregar com o microfone na mão, de nós estarmos aqui somente no púlpito pregando. Não, irmão, você foi transformado aqui neste lugar, para transformar o teu ambiente de trabalho. A tua casa precisa de você. Os teus tios, parentes, avós, primos, sobrinhos precisam de você. Você não sabe o potencial que você tem. Quando a minha mãe me gerou, nós vivemos dias de glória. E um dia ela teve um sonho. Depois que eu saí dos caminhos do Senhor, ela teve um sonho que eu estava sido morto por um assaltante dentro da casa dela. Isso impactou a vida dela. Que ela teve que me acordar de manhã cedo, dizendo para mim: meu filho, eu vi você morrendo com uma faca atravessada na garganta. E você dizia assim para mim: mãe, estou morrendo sem salvação. Estou morrendo sem salvação. Neste sonho, nós tivemos um encontro lindo, né, mãe, naquela manhã. Eu disse para ela: mãe, Deus está me tirando do mundo. Deus está me tirando do mundo. Está me trazendo de volta. E eu quero te dizer uma coisa: nunca mais a senhora vai ver o teu filho se drogando, vivendo dias como o filho pródigo viveu, dias a qual ele desperdiçou tudo, mas eu tive a oportunidade de voltar. Agora, e aqueles que não têm? Esta é a geração da mulher do fluxo de sangue, a geração da menina que está ponto para morrer, uma geração que está desesperada para ir ao encontro do mestre, e a outra geração que está esperando o mestre chegar. Qual é a geração que você pertence? Qual é a geração que você pertence? A geração que vai ir ao encontro, ou a geração que vai esperar o mestre chegar? Vai esperar o tempo passar, vai esperar a menina foi ressuscitada, sim, ela recebeu o milagre. Só que enquanto isso, muita coisa está passando. Enquanto isso, muita coisa está acontecendo. Enquanto isso, há pessoas morrendo. Enquanto nós estamos aqui, no mundo inteiro, pessoas estão tirando as suas vidas. Isso nós não podemos aceitar. Como David Wilkerson, um dia ele foi ativado para ir lá no bairro, no Brooklyn, nos Estados Unidos, para ele salvar as gangues
ele teve que deixar seu habitar, ele teve que deixar sua igreja, ele teve que deixar sua família, para viver no meio de bandidos, no meio de drogados, para viver uma experiência extraordinária. A sua igreja entrava muito dinheiro, ele estava com uma vida confortável, só que dentro dele ele dizia assim: eu preciso salvar almas. Dentro dele ele dizia assim: eu preciso ativar uma geração que está morrendo. Eu preciso ser igreja onde há necessidade da igreja. Igreja não significa quatro paredes, igreja significa tirar de dentro para fora. Quando você é igreja, irmão, você quer estar fora de quatro paredes para libertar vidas. Quando ele chega para o Nick, né, das gangues dos Mau-Maus lá, ele diz assim, chega 3 horas da manhã na casa desse camarada. Depois disso ele foi um grande pregador da história. Você vai ver que a história vai dizer que quando ele chega às 4 horas da manhã, bate na porta deste Nick Cruz. E o Nick Cruz acorda e bota um canivete no seu pescoço. E ali ele vai dizer assim, ó, tu é louco, pastor, de chegar essas horas. Você quer morrer, pastor? Eu vou te cortar em 1000 pedacinhos. Sabe o que o pastor David Wilkerson falou para ele? Falou o seguinte: mesmo que tu corte em 1000 pedacinhos a minha vida, os 1000 pedacinhos vão falar para você que Jesus te ama. Os 1000 pedacinhos vão falar para você que Jesus te ama. Irmão, não desperdiça o dom que há sobre a tua vida. Não desperdiça a vida que Jesus te deu. Não desperdiça o tempo maravilhoso que Ele está te dando. Este é o tempo a qual chegou para Arroio do Meio, que irá gritar nos 4 cantos desta cidade que Jesus, Ele ama, que Jesus, Ele ama, que Jesus, Ele ama. Talvez você viveu esta semana de muitas dúvidas, esta semana de muita encrenca, de muita agonia no teu coração, mas eu quero te dizer, vinde a mim, Jesus está dizendo, todos aqueles que estão sobrecarregados, oprimidos, angustiados, eu vou dar o alívio das suas almas. Eu sinto a presença dEle aqui, eu sinto o amor dEle aqui tão grande, querendo te envolver, querendo perdoar os teus pecados, querendo fazer uma obra completa. Sabe por que você ainda não recebeu, querido? Eu quero te dizer, porque ainda há orgulho no teu coração. Há algumas pessoas aqui, pastor, se você me permite, está vindo algo do céu. A sua vida não vai melhorar enquanto você não tirar o orgulho do teu coração. Que é isso? De dizer que você não precisa de ajuda? Dizer que você não precisa do teu irmão? Dizer que você não precisa desta igreja? Desses pastores que estão aqui? Desses obreiros que estão aqui? Saiba de uma coisa, irmão. Jesus vai te levar no limite. Jesus vai levar algumas pessoas aqui no limite. Você não vai ter para onde correr enquanto você chegar aqui neste homem de Deus e dizer assim: por favor, pastor, Deus colocou você na minha vida. Deus colocou você na minha vida. Por favor, me ajude. É Ele que vai cuidar das nossas almas. O Senhor neste tempo está derramando uma graça poderosa sobre esta igreja. Eu vejo pelos olhos da fé, querido, que há uma guerra no mundo espiritual. Mas saiba de uma coisa: os vitoriosos são vocês. São vocês. É esta igreja. Esta igreja é uma igreja triunfante.